Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como você tem passado? Quantas vezes nós nos sentimos fracos? Quantas vezes nós perdemos o foco, deixamos de perseverar? E eu gostaria de ir com você nesta noite para uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós vamos meditar do verso 1 ao verso 6. Pega a sua Bíblia, acompanha o que nos diz a palavra de Deus sobre esse importante assunto. Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos revigorar, Deus quer nos dar uma graça para sermos reanimados, e Ele quer fazer isso, e Ele vai fazer isso na minha vida, na sua vida, através da sua palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no verso 1, Paulo diz a Timóteo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus: Tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo era filho espiritual de Paulo, era um discípulo de Paulo e também tornou-se um colaborador de Paulo. E pelas palavras, pelo contexto dessa carta, nós percebemos que Timóteo ele passava por uma fase difícil. Ele estava precisando de um alento na sua vida. Paulo diz a ele aqui: filho meu, fortifica-te na graça. Eu me lembro, na época dos meus pais, eles diziam: olha, você está precisando de um fortificante. Quando a pessoa estava desanimada, não havia ânimo para nada, então você está precisando de um fortificante. E pelas palavras aqui de Paulo a Timóteo, Paulo estava precisando desse fortificante. No início da carta, no capítulo 1, no verso 4, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu estou lembrado das tuas lágrimas. E aqui também no capítulo 1, no verso 7 de 2 Timóteo, Paulo diz: Deus não nos tem dado, Timóteo, um espírito de covardia, um espírito de timidez, um espírito de acanhamento. Então Paulo ele está procurando levantar o ânimo espiritual de Timóteo. E Timóteo, como Paulo e como todos nós cristãos, nós temos um propósito na nossa vida. E no verso 4 do capítulo 2, Paulo deixa muito claro qual é o propósito do cristão. Paulo diz assim, que o nosso objetivo é satisfazer o Senhor, é satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos salvou, aquele que nos faz participantes no seu exército. O nosso propósito, então, é satisfazer ao Senhor, é agradar ao Senhor. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes, nos sentimos fracos para cumprirmos esse propósito. E eu estava lendo essa semana, na minha devocional, Romanos capítulo 15, verso 3, eu me deparei com esse versículo que diz que Jesus ele não agradou a si mesmo. Jesus veio com o propósito de agradar ao Pai. A minha comida, o meu desejo é fazer a vontade do Pai, é agradar ao Pai. O autor de Hebreus também nos diz, se referindo a Jesus, que o desejo de Jesus era fazer sempre aquilo que agradava ao Pai. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o grande objetivo, o grande foco, o grande alvo da sua vida? E aqui então Paulo, a partir do verso 1 do capítulo 2, ele vai prescrever a Timóteo, vamos dizer assim, um complexo D. Sabemos que quando nos falta a vitamina D no nosso organismo, nós nos sentimos muito fracos, desanimados, sem ânimo para nada.
A minha esposa precisou fazer alguns exames, ela não estava bem de saúde, e um dos exames que ela fez foi essa dosagem de vitamina no organismo. E uma vitamina que estava muito baixa, para você ter uma ideia, ela precisava estar com 20, ela estava com 5. Então ela está tomando uma carga bem grande de vitamina D. E Paulo vai apresentar aqui um complexo D para Timóteo, para que Timóteo fosse reanimado e assim ele cumprisse o seu propósito de agradar ao Senhor. E nós sabemos que o que agrada ao Senhor é aquilo que está na sua palavra. Paulo, ele diz no próprio capítulo 2, Timóteo, o seu propósito é investir em vidas. O que você viu, o que você aprendeu comigo, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. O nosso propósito de vida é agradar ao Senhor. E como vamos fazer isso? Investindo em pessoas, investindo em vidas, investindo em almas, investindo na vida espiritual da minha esposa, investindo na vida espiritual dos meus filhos, investindo na vida espiritual daquelas pessoas que estão à minha volta, na vida dos meus amigos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, agradá-lo, investindo em vidas, investindo em pessoas. E o que Paulo prescreve aqui a Timóteo? Ele vai prescrever esse fortificante espiritual, podemos dizer assim, para Timóteo, usando 3 figuras. Ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do agricultor. Inicialmente vamos então para a figura do soldado. Capítulo 2, verso 4, ele diz assim para Timóteo e para nós também: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Percebam que Paulo, usando essa figura, ele está querendo dizer da necessidade da diligência na nossa vida como um todo, e inclusive na nossa vida com Deus, no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Paulo fala a Timóteo da necessidade da diligência e ele diz que nenhum soldado em serviço, nós somos soldados em serviço, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Ou seja, o soldado de Cristo, ele não perde o foco. O soldado de Cristo, ele não se desvia do seu foco. Há muitas coisas que querem nos desviar, distrair a nossa mente, nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida, tirar a sua atenção de um alvo que você tem na sua vida, um propósito que você tem na sua vida. Eu me lembro quando Josué, com a morte de Moisés, ele assume a liderança do povo, e um dos conselhos que o Senhor deu a Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 7, o Senhor diz assim a Josué: não te desvies da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Josué, não se desvie, nem para um lado, nem para o outro, mantenha o foco, seja diligente, não perca o objetivo que eu tenho para a sua vida e assim você será feliz. Timóteo, Paulo está dizendo, seja diligente, não perca o foco. Há um tempo atrás eu estava lendo a biografia de um missionário. Ele deixou a Inglaterra e foi para um país distante, se eu não me falha a memória, é a Índia. E lá ele fez um belíssimo trabalho, se destacou naquele país e o governo inglês estava com o propósito de nomeá-lo embaixador naquele país. O pai desse missionário, sabendo do propósito do governo inglês, se antecipa e escreve uma carta para o seu filho, dizendo: filho, o governo inglês está para fazer uma proposta para você. Ele quer que você seja agora um embaixador aí nesse país. Mas, filho, vou dizer o seguinte para você: não se rebaixe, não se rebaixe.
Que visão! Olha, a diligência, o foco, ele não deveria se rebaixar, ele não deveria deixar de ser um embaixador de Cristo para ser um embaixador de um país. Isso chama-se diligência, isso é não se envolver em negócios desta vida, ou seja, é se afastar de tudo aquilo que tira o seu foco diante do propósito de Deus para a sua vida. A segunda figura que Paulo utiliza aqui, falando ao coração de Timóteo e falando ao nosso coração, é a figura do atleta. Capítulo 2, verso 5, Paulo diz assim a Timóteo: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Certamente o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que gostava de esportes. Várias vezes ele compara a vida do cristão a um praticante de esporte. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 25, ele nos diz que todo atleta em tudo se domina. O que Paulo diz aqui a Timóteo, ele está falando acerca de disciplina. Isso faz parte desse complexo D espiritual, disciplina. Todo atleta em tudo se domina. Olha, a vida de um atleta é uma vida regrada. O atleta, ele toma cuidado com o seu sono, ele toma cuidado com a sua alimentação, ele é uma pessoa que tem que administrar bem o seu tempo, e nós devemos trazer isso para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual. Nós devemos trazer isso para a nossa vida, pensando no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. O nosso propósito é agradar ao Senhor. E a palavra diz que todo atleta em tudo se domina. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa ter o domínio próprio. Você precisa ter uma dieta saudável. Você precisa se alimentar com coisas boas. E eu fico pensando, nesses dias, do que nós temos nos alimentado? O que nós temos colocado em nosso coração, na nossa mente? De que maneira nós temos investido o nosso tempo? Nós temos cuidado da nossa dieta espiritual? Nós temos passado tempo com a palavra de Deus? Nós temos orado? O pastor Júnior, ele tem pregado sobre isso, sobre frutificando em dias de crise. E ele pregou sobre isso no último domingo, na sua mensagem. A disciplina, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então pensemos no atleta. Da mesma forma que ele em tudo se domina, Paulo chega a dizer lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 27, eu esmurro o meu corpo, reduzindo-o à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Quantos de nós já pregamos a outras pessoas? Já conduzimos outras pessoas a Cristo? E como estamos hoje? Temos sido cristãos disciplinados, cristãos diligentes. Alguns anos atrás, chegou um jogador de futebol lá na Inglaterra, no Manchester, e ele chegou ao seu preparador físico e lhe disse: você me ajuda a ser o melhor jogador do mundo? E então, esse atleta, esse jogador de futebol, além dos treinos específicos do futebol, ele treinava 4 outros esportes que o ajudavam a ter uma melhor performance. Inclusive, ele foi eleito o 4º homem mais rápido do mundo, mesmo não sendo a sua especialidade. Depois disso, ele foi para a Espanha. E lá, no seu clube, através do seu clube,
ele foi eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo. Segredo? Disciplina. Segredo? Domínio próprio. Todo atleta, em tudo, se domina. Como está a nossa vida, a nossa disciplina nas matérias espirituais, na nossa vida com Deus? A terceira figura que Paulo utiliza é a figura do lavrador. No verso 6, ele nos fala que ele fala acerca do lavrador. Ele está destacando aqui a determinação do lavrador, a necessidade de perseverança. No Salmo 126, o Senhor nos diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Paulo nos diz também em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o que é certo, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então nós temos que ser determinados, nós temos que ser perseverantes na diligência, na disciplina, nós temos que fazer e continuar fazendo, nós temos que ser diligentes e continuar, nós temos que ser disciplinados e continuarmos sendo disciplinados. Quem é capaz de ser diligente, de ser disciplinado, de ser determinado? Quem tem condições para isso? Eu creio que por si mesmo eu não tenho condições. Nenhum de nós temos condições. Mas eu volto agora para o primeiro versículo que eu li. Paulo disse a Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso significa que todas as vezes que dependemos da graça de Deus, isso mesmo, da graça de Deus, todas as vezes que dependemos da graça de Deus, a mesma graça que nos salvou, Deus nos dará condições de sermos diligentes, disciplinados e determinados. Por que muitas vezes nós não somos assim? Porque nós não dependemos da graça, dependemos da nossa própria força, dependemos apenas e tão somente do nosso próprio esforço. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é agradar ao Senhor. E como agradar ao Senhor? Investindo na vida de pessoas, transmitindo a outras pessoas. Mas para isso é necessário a diligência, a disciplina e a determinação. Porque a palavra de Deus nos diz que a seu tempo nós vamos colher, se não desfalecermos. E nós devemos aplicar esse complexo D para todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos perder o foco, porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, porque nós não temos a diligência, porque nos falta a disciplina e porque nós não somos perseverantes, nós não somos determinados. Você perdeu o foco, você não tem tido nenhum domínio próprio sobre a sua vida, você está a ponto de entregar os pontos. Eu convido você, neste momento, a se achegar ao trono da graça e ser fortalecido pela graça que está em Cristo, pela graça que está com Cristo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus, e um grande abraço.